no rádio. 7h45, quadro Check-up no rádio, hoje recebendo o médico veterinário Robson Góes. Doutor Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Olha, muitas vezes cães e gatos podem ter problemas para defecar, ou seja, dificuldades de fazer cocô, né? Isso se deve a vários fatores, doutor Robson? Isso, Marcos. Hoje o nosso tema seria a abordagem de fecaloma. O que seria isso? São fezes grandes que o animal ele não consegue eliminar essas fezes. Esse problema ele pode acontecer por diversas causas, tá? Aí nós podemos citar animais que têm problemas com tumores intestinais, animais que têm problemas com movimentos intestinais que ficam paralisados, que comem alimentos com bastante fibra, que tem problemas muitas vezes de dor na área próxima ao ânus. Aí podemos também citar principalmente os felinos, já que isso aí é uma doença que acomete cães e gatos, porém mais comum em felinos. E quando a gente lembra que os felinos têm muita dificuldade e tem bastante quadros de problemas urinários, e esses problemas urinários causam dor, e essa dor irradia próxima, né, da bexiga, fica próximo ao trato final intestinal. Aí nós temos aí um quadro de dor que o animal fica sem defecar pela dor e consequentemente vai criando esse fecaloma, aumentando essas fezes, elas se tornando ressecadas, e que muitas vezes você vai ter até de chegar ao quadro de fazer uma cirurgia para a remoção dessas fezes, quando ocorre uma dilatação desse intestino grosso, né, aí criando um megacólon, e que você vai ter de fazer a remoção cirúrgica, levando esse animal muitas vezes até recidivas, voltar consideravelmente esses quadros de fecaloma. Então, o que é que a gente tem de passar de informação para os tutores, né, para os proprietários? Primeiro, observe se seu animal está fazendo cocô todo dia, né, se está defecando todo dia. A primeira dica que a gente dá. Se ele não estiver não estiver defecando todo dia, é porque está havendo ali algum problema. Identificou que ele não está defecando ou está com dificuldade de defecar, as fezes estão muito grandes, estão muito ressecadas, é porque está havendo algum problema aí na sua dieta. Ou a dieta está rica em fibras, ou seu animal está bebendo, não está bebendo água suficiente e consequentemente desidratando, ou ele está sentindo dor. E aí você deve procurar imediatamente um médico veterinário, para que ele possa fazer a identificação se é ou não um fecaloma, e aí ele vai lançar a mão, tanto no exame clínico, vai fazer palpação, ele pode fazer aí exames de ultrassonografia, pode fazer exame de raio-x, para identificar se isso é ou não um fecaloma, e consequentemente qual vai ser aí o seu tratamento, se vai ser um tratamento medicamentoso, se vai ser um tratamento de remoção dessas fezes por alguma outra técnica, ou se ele vai ter de fazer a remoção cirúrgica desses fecalomas, já que não consegue essas fezes passar pela ampola retal. Então isso aí vai ser o fechamento do tratamento desses pacientes, Marcos. O fecaloma, ele acontece mais em animais velhos? A idade, ela predispõe, né, a esses problemas. Nós podemos ter aí, por exemplo, animais que são atropelados, animais que têm algum problema de coluna, animais que têm aí, Marcos, algum quadro de dor nessa parte do posterior do animal, né, da traseira, da garupa do animal. E aí você vai fazer com que esse movimento intestinal, esse peristaltismo intestinal, que é o peristaltismo, é o movimento do intestino, ele fique diminuído ou paralisado,
fazendo com que ocorra acúmulo de fezes e, consequentemente, essas fezes vão acumulando, vão solidificando, vão ressecando e causando esse fecaloma, que é o aumento, né, do tamanho das fezes no trato final, no caso no colo desses animais. A alimentação, ela tem influência nisso? Tem sim. Alimentações ricas em fibra e, aliás, pobres em fibras e quando a alimentação ela é ressecada, quando ela não tem umidade satisfatória, vai causar esses problemas. Tem muitas perguntas aqui chegando. Doutor Robson, meu gato come ração e fica bebendo muita água, depois fica tipo inchado e sem disposição. Tem a ver com... Tem a ver, provavelmente, Marcos, com a digestibilidade da alimentação. O que é que acontece? Quando o animal come essas rações que são secas, a tendência dele é que, se ele comer muito rápido, ele não faz o que nós chamamos de umidificação da alimentação. Ele já vai comendo e engolindo. E essa ração seca, quando ela entra no estômago, que entra em contato com o suco gástrico, ela começa a inchar. E esse inchaço no estômago, muitas vezes, é tão grande que o animal começa a ficar indisposto, porque fica empachado, fica ali com um volume muito grande no estômago, enquanto ele vai sendo migrado para os intestinos, tá? Então isso aí, o que você pode fazer é colocar a ração do seu animal várias vezes em pequenas porções. Só assim você consegue controlar esse problema que ele está tendo. Se não for tratado, por exemplo, você disse que em alguns casos existe até a cirurgia, né? Isso. O animal ele pode ter mais problemas? Pode sim. O que é que vai acontecer? À medida que ocorre esse fecaloma, esse animal ele vai parar de defecar, consequentemente ele vai começar ali a multiplicação de bactérias intestinais. Essas bactérias podem ser absorvidas pela corrente sanguínea e esse animal entrar num quadro de septicemia, né, que seria uma infecção generalizada no corpo, podendo acarretar o óbito desses animais, Marcos. Tem muitas perguntas aqui chegando, vamos ouvi-las. Bom dia, Marcos. Marcos, queria saber do Dr. Robson aí, porque eu tenho uma cachorrinha aqui, aí meu marido aplicou a injeção nela, ela já estava no cio. Será que vai valer essa vacina ou tem que aplicar outra depois? Bom dia. E aí, Dr. Robson? Bem, provavelmente ela não vai ser útil, né? Ela não vai atender a necessidade que seria de suspender o cio desse animal, já que ali já tinha presença de outros hormônios circulantes. Se ela tiver cruzado, existe a possibilidade, inclusive, Marcos, dela cruzar e de emprenhar. Então tem de ter esses cuidados. E posteriormente ao cio desse animal, deve ser submetida, se ela quiser, a uma nova administração de progesterona ou então fazer a castração cirúrgica. Tem mais pergunta? Bom dia. A minha cachorra tem 11 anos. Ela é castrada. Porque ela dá embigada. Pega o travesseiro e fica dando embigada. E ela come bosta de cavalo. É o quê? E aí, Dr. Robson? Marcos, eu vou responder pelo que eu entendi, tá? As pessoas aqui na nossa região, as pessoas mais antigas, chama da embigada justamente tentar cruzar, tentar fazer as características de subir na perna, agarrar uma perna, ficar tentando saltar como se estivesse querendo cruzar. Isso aí possa ser que seja alteração hormonal que ela tenha em alguma parte do corpo, ou possa ser que seja hábito que ela tenha. Aí não tem correlação direta ou indireta com a castração que ela falou. Só se ficou alguns restos, às vezes na castração pode ficar ali um pedaço de trompa, pode ficar algumas glândulas adjacentes ali ao ovário, pode ficar até o ovário, dependendo da forma como foi castrada. Então, essa embigada que ela fala aí, provavelmente, Marcos, é em relação e em virtude de ou hábito, né? Ou ela ter aí uma alteração hormonal tentando cruzar. E quanto à questão de comer fezes, aí é comum,
bastante comum essa questão de coprofagia e tem de observar aí se esse animal não tem um desequilíbrio vitamínico ou mineral ou então uma deficiência de fibra na sua alimentação. Tem mais pergunta? Bom dia, Dr. Robson. Aqui é de São João, é Judite de São João. Estou muito feliz porque hoje, agora às 7 horas, começou a vacinação para os animais, para os gatos e cachorros. Estou muito feliz, a minha já tomou. Eu acho que eu fui a 3ª pessoa a chegar ali para estar, porque isso é uma segurança que a gente tem. Eu amo minha gata, estava com saudade já da vacininha dela, já fazia 2 anos que não tomava. Pois hoje aqui em São João está havendo a vacina de rato. Graças a Deus. Coisa boa, né? Bem, Marcos, e aproveitando aí, cada município ele adotou uma data, né? Adotou a campanha. A campanha ela está sendo feita pelo governo federal e governo do estado, juntamente com os municípios a nível de Brasil, já que ano passado não teve essa em todos os municípios, esse ano está tendo a coordenação por parte do governo do estado e procurem estar atualizados com qual vai ser a data de vacina de cada município. A maioria dos municípios vão adotar a data de vacinação, acredito, dia 24 de outubro. Por exemplo, Serra Negra vai ser 24 de outubro, já que o município vacinou 100% de todos os animais em Serra Negra já no início do ano, mas vai ter um posto de vacinação. Caicó acho que vai ter também dia 24 de outubro. Então aí as pessoas estejam atentas e já que hoje em São João está tendo, vocês procurem vacinar seus animais, que é importantíssimo a vacinação de cães e gatos de todos os animais. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, Dr. Robson. A pergunta que eu tenho hoje para o Dr. Robson é o seguinte: eu tenho uma cachorrinha pinche e ela pula. Falhou aqui? Bom dia, doutor Robson. Bom dia, Marcos Dantas, e bom dia, Dr. Robson. A pergunta que eu tenho hoje para o Dr. Robson é o seguinte: eu tenho uma cachorrinha pinche e ela pula em tudo quanto é canto. E nessa pulagem que ela pulou para cima da cama, ela bateu com a patinha na trave da cama. E faz mais de 15 dias que ela tá mancando. A gente olha e vê, e é bem visível, né? Que é na patinha dela. Que ela não consegue apoiar a patinha para ficar normal, né? Aí eu queria saber de Dr. Robson se tem alguma medicação que eu possa comprar para dar a ela, para aliviar a dor. E aí, Dr. Robson? Marcos, primeira questão, que esses animais que pulam, que saltam, eles estão extremamente predispostos. Que significa isso? Eles estão... É facílimo eles terem problemas ortopédicos. Principalmente problemas de ruptura de ligamento. Existe, por exemplo, é muito comum a gente ter problemas de ligamento, de ruptura de ligamento cruzado. Tá? E esse ligamento, ao ser rompido, você só vai conseguir fazer a correção com uma reparação cirúrgica. Isso aí é muito comum e justamente fica com essas características. O animal fica com a perninha levantada sem conseguir apoiar a perna no chão. Isso aí você não vai conseguir resolver esse problema com medicação. Aí tem de fazer uma avaliação ortopédica, identificar se existe ou não essa ruptura desse ligamento cruzado, um ligamento patelar, que também pode ocorrer ruptura, um ligamento redondo, pode ocorrer uma ruptura do ligamento redondo, causando aí uma luxação coxofemoral. Então você tem de fazer uma ruptura de ligamento patelar, uma luxação de patela. Você tem de fazer a avaliação ortopédica para poder identificar. E pelo tempo que ela já fala aí, a gente teria de fazer exames de radiografia, de raio-x, para descartar alguma fratura, né, ou luxação e, consequentemente, fazer a prescrição mais adequada. Mas pelo tempo já de 15 dias, acredito eu que ela não esteja mais sentindo dor, né, se não for uma fratura.
Então, se for uma ruptura de ligamento, acredito eu que ela não estaria mais aí sentindo dor, Marcos. O ouvinte pede para Dr. Robson fazer uma definição para feridas que aparecem na cabeça de gatos. As feridas que aparecem na cabeça de gato, a gente pode ter feridas de laceração, que seriam feridas com briga, uma unhada, uma mordida de outro felino. Aí é o que mais acontece, é comum. E os outros problemas de pele que acontecem em felinos, os principais são fungo, bactérias e principalmente sarnas, aí que vai causar esses problemas. Elas podem vir de forma isoladas, mas também podem vir de formas conjuntas. Por exemplo, um animal ele pode ter ao mesmo tempo uma sarna, uma presença de uma dermatite fúngica e uma dermatite bacteriana. Então, e uma laceração também, porque ele começa a coçar e com as unhas dele vai abrindo ali verdadeiras feridas e portas de entrada para penetração mais ainda de fungos e bactérias. Dr. Robson, meu cachorro fez uma cirurgia, está próximo de um mês, que ele só tinha um testículo e o outro se desenvolveu em outro lugar e cresceu muito. Teve que fazer a cirurgia porque estava muito grande, só que depois de alguns dias estou achando a barriga dele muito inchada. É normal isso? Aparentemente não. Aparentemente não. Porque esses animais que têm problemas de monorquidismo, né, ou criptorquidismo, esses animais eles podem, o testículo tá no subcutâneo, no canal inguinal ou abdominal. Então, se a cirurgia ela for uma cirurgia com remoção abdominal, que foi manipulado ali o abdômen do animal, abriu a barriga dele para poder tirar o testículo de dentro da barriga. Então, isso aí houve uma manipulação abdominal. E minha indicação para ela é que procure o médico veterinário que realizou esse procedimento cirúrgico para que ele possa fazer a avaliação do que está acontecendo e fazer a indicação de exames complementares, por exemplo, de exames de ultrassonografia para poder identificar o que está havendo com essa barriga. Qual a melhor maneira de vacinar o cachorro? Porque o meu, ele não gosta de vacina, ele fica muito bravo e pula muito, né, na hora que vai aplicar a vacina. Ele é um dálmata muito grande. Primeira coisa que você tem que fazer é contenção para que você garanta que não aconteça acidente nem com o animal, nem com você. Primeira coisa é colocar uma mordaça, né, que é a parte mais perigosa que existe do cão, é a boca. Então você ter o cuidado de conter esse animal com uma mordaça. Depois ter pessoas que segurem de forma que não maltrate o animal. Então você tem condições de conter esse animal e posteriormente uma pessoa vai lá e faz a aplicação da vacina. Uma dica que eu dou é coloque um paninho sobre a cabeça do animal para que ele possa não estar vendo, né? Ele vai ficar de olhos vendados, consequentemente não vai ver quem está se aproximando dele ou quem está fazendo a administração da medicação e ele ficando um pouco de forma mais tranquila. Com quanto tempo pode desapartar os filhotes de gatos da mãe? Em torno de 30 dias, Marcos. Com 30 dias os felinos já estão se alimentando de forma normal, tranquilo, já estão comendo ração, já pode ser apartado sem problema. Em média, a gente indica com 45 dias. Mas a partir de 30 dias, a gata, ela muitas vezes já está entrando no cio, né? A gata, ela já está procurando namoro com 30 dias pós-parto. Então você pode aí a partir de 30, mas o ideal seria de 45 a 60 dias. Porque meu gato, quando vai defecar, mia muito? Provavelmente porque essas fezes vão estar ressecadas, elas vão estar com algum problema e que você tem de estar atento justamente para evitar essas características que nós citamos, que é no quadro hoje, de problemas de fecaloma. Se ele está miando é porque ele está sentindo dor. Se ele está sentindo dor, ele possa ser que ele deixe de querer defecar e comece a apresentar os fecalomas. Eu tenho uma labradora, ela tem no rabo uma micose fúngica. Já passei várias pomadas, o que eu deveria passar? Primeira coisa é fazer uma citologia desse rabo, aí para identificar realmente o que é que está causando, qual agente está causando, se é um fungo ou uma bactéria, e se é um fungo, qual fungo está causando
essa micose. E posteriormente fazer uma cultura com antibiograma para identificar aí qual é o agente que vai conseguir combater de forma satisfatória esse problema que está acontecendo na cauda desse animal. Dr. Robson, tem uma cachorrinha de 3 anos. Antes ela vivia comigo, só comia ração. Hoje ela vive na casa da minha sogra e não quer mais comer ração. Só quer comer comida de panela. E doida por doce, né? Isso pode estar prejudicando ela? Com certeza, com certeza. Isso aí é um dos problemas mais sérios que a gente enfrenta hoje na clínica, é justamente pessoas que têm o hábito de fornecer alimentos que não são adequados para os animais. Ele disse que a cachorra é louca por rapadura. Veja só, Marco, todo mundo gosta do que é bom, né? Inclusive os animais. Se você pega é simples, pega um pedaço de rapadura e pega um pedaço de uma pedra que pareça com a rapadura e mostre para ela. Ela não vai chupar a pedra. Ela vai chupar a rapadura, que é gostosa, é cheirosa. Então é doce. Né? Rapadura é doce. Geraldinho conhece. Rapadura é doce, mas não é mole, não, viu, Geraldinho? Então. Você fica sabendo hoje que a rapadura é doce. Isso ele assistiu já esses filmes aí que tem aí circulando. Então o que é que acontece, Marcos? A alimentação do animal, o ideal era que comesse só ração. Porém, se você fornecer um alimento de boa qualidade, de sabor, como é a comida caseira, ela não vai querer comer de jeito nenhum ração. Por quê? Porque ela está habituada com a ração saborosa, com gosto, com sabor, né, com textura diferente de uma ração que é dura, que tudo isso. Então, isso aí, eu sou contra a ração caseira? Não sou. Porém, tem os benefícios e tem os malefícios. A gente tem de estar atento a isso. Dr. Robson, meu gato tem 3 meses e ainda mama, é normal? É normal. Se a mãe deixar, vai mamar até ele ficar adulto e não querer mais. Porém, não é salutar, porque ele tem de comer outras coisas para poder desenvolver a parte intestinal, Marcos. Dentro do intestino tem umas vilosidades intestinais que elas vão ser desenvolvidas à medida que o intestino e o estômago é agredido, né, com outros tipos de alimentos. Senão ele vai ficar um animal com o intestino ainda de filhote. Meu cachorro está com um problema no ouvido, foi passado um remédio pelo veterinário, só que eu não consegui até agora colocar no ouvido dele. O que é que eu faço? Trate. Dê um jeito de colocar, porque senão ele não vai ficar bom. Se o profissional médico veterinário prescreveu um produto para ser de uso otológico, de uso dentro do ouvido, você vai ter de ter uma maneira de colocá-lo dentro do ouvido. Aí colocar uma mordaçazinha nele, aí volta a dica que eu dei há pouco. Bota uma mordaça para proteger você de não ser mordido, coloca um paninho na cabeça dele para que ele não veja que você tá chegando com a medicação, descubra o ouvido que vai a ser tratado e faça a administração da medicação. Se precisar conter com força, faça a contenção dele com força e lembre que se você tiver pena de administrar essa medicação, o animal não vai ficar bom. Doutor, o médico veterinário é obrigado a atender a qualquer solicitação para examinar o animal ou ele pode recusar ir ao encontro do animal porque tem outros compromissos? Ele pode recusar, ele não é obrigado a atender. A legislação ela é bem clara, a legislação federal do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O médico veterinário ele não pode omitir do socorro, tá? Ele não pode omitir do socorro. Porém, ele não é obrigado a ir fazer qualquer atendimento que porventura ele seja solicitado, Marcos. Dr. Robson, minha cachorra tem 17 anos e é uma vira-lata e ainda entra no cio. Não é castrada, se ela cruzar vai engravidar. Fazem 15 dias que terminou o cio e vem com menstruação. E aí? Olha, provavelmente ela está ovulando, viu? Cuidado aí, se você deixar, ela vai cruzar agora e ela vai emprenhar. Porque a ovulação das cadelas, ela é justamente, Marcos, após o término do sangramento. E o pessoal muitas vezes acha que por ter parado de sangrar, ela saiu do cio. De jeito nenhum. Ali é onde ela está começando a ovular
e quando ela está começando a pegar filhote, vai ser justamente nesse período. Tem que ter cuidado, Tem né? que ter cuidado, senão vai aparecer aí uns filhotinhos aí daqui a 62 dias. Doutor Robson, eu tenho uma gatinha e desde que adotei ela tem uma gripe muito forte. A gente não sabe mais o que fazer, já que ela tosse e espirra bastante, geralmente à noite. Já demos medicamentos e não melhora. Marcos, nós chamamos de complexo respiratório felino. São vários problemas que existem relacionados a essa parte respiratória. Várias doenças, aí tem fúngica, bacteriana e também tem quadros alérgicos, tá? Muitas vezes ele pode estar desenvolvendo aí uma bronquite asmática, uma bronquite aí alérgica de alguma outra maneira e que teria de fazer uma boa investigação para identificar se isso aí é fungo, bactéria, se isso aí já é uma sequela pulmonar, se é um processo inflamatório, identificar aí um médico veterinário com certeza vai fazer a avaliação necessária e o diagnóstico preciso. Bom dia, doutor Robson, aqui é a Gebaída, porque eu tenho um gatinho novinho que vai fazer 8 meses, faz 3 dias que ele está com a disenteria grande e só come ração, e a ração come até uísca. E eu notei ontem que ele estava fazendo cocô xiririca mesmo. Que quando ele terminava, ele ficava pulando e rodando e lambendo a bundinha. Aí eu vi que a bunda estava assada, o fundinho dele estava assado, sabe? No retozinho dele. Aí eu peguei e comprei a Moseca e dei ontem e dei hoje já, uma bandinha. É errado? É errado? Olha, toda automedicação ela é errada. Eu não posso dizer se a medicação que ela está utilizando se vai resolver ou não o problema, mas toda automedicação ela é errada. Veja só, eu vou dar uma bandinha para um animal, beleza, a bandinha, quantas miligramas por quilo de peso essa droga deveria ser administrada? Muitas vezes você está dando uma overdose dessa medicação, está dando uma dosagem alta demais, e essa dosagem alta demais para esse animal pode causar um problema no fígado ou nos rins, muitas vezes causando até, Marcos, uma lesão grave nos rins, causando uma insuficiência renal e posteriormente esse animal ir a óbito, né, por essa insuficiência renal. Por isso que a gente se preocupa com isso, tá? Com essa automedicação. Tem medicamentos que não devem ser administrados para cães. Por exemplo, pessoal, eu escuto muito na clínica, o pessoal diz, dei paracetamol, dei ibuprofeno pro meu gato. Você aí está causando um problema seríssimo para esse animal, tá? Principalmente nos rins dele. Agora, essa questão da bundinha tá assada, provavelmente tá assada porque ele tá lambendo muito. Essa diarreia que ele está apresentando pode ser uma diarreia em virtude de uma infecção bacteriana, pode ser um problema inflamatório intestinal, pode ser aí uma verminose maciça. Quer dizer, você só vai conseguir saber tratar aí se fizer uma avaliação e exames satisfatórios para poder prescrever a medicação adequada. Resgatei uma gatinha da rua e ela está com sarna. Tem algum produto caseiro que possa ser passado com eficiência e por quantas vezes ao dia eu posso alimentá-la? Caseiro eu desconheço, Marcos. Eu desconheço medicação caseira que resolva problema de sarna em felinos. Eu nunca ouvi nem falar, tá? E às vezes de alimentar, geralmente a gente orienta que animais que são resgatados, a alimentação seja a livre acesso, que aquele animal coma aquela ração na hora que ele quiser e na hora que ele sentir fome. Posteriormente você vai adequando a alimentação dele e a quantidade de vezes de acordo com o que você vai observar. O importante pessoal, adotou animal de rua, primeira providência que vocês têm de fazer é vacinar contra a raiva. É o principal problema de você adotar animal, é que você não conhece a procedência dele, você não sabe se ele está vindo doente ou não. Então, ter os cuidados de vermifugar, procurar um médico veterinário para fazer os exames, fazer as vacinas necessárias e adotem animais. Esses animais merecem um lar, esses animais merecem ter cuidados, ter água, alimento, abrigo. Eles estão na rua porque alguém jogou.
do Dr. Robson Góes, é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir aí a Veteripet no Instagram, instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, obrigado. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, e um bom final de semana a todos. São 8 horas e 16 minutos. Eu volto já já.